O programa Assembleia Cidadã de hoje vai conhecer e vai passar para vocês, telespectadores, um pouco do que é o movimento Espírito Lilás. E para falar sobre este assunto, estamos trazendo o presidente da entidade, professor Renan Palmeira. Seja muito bem-vindo. Eu agradeço, Gorete, pelo convite. Professor, vamos começar definindo o conceito de diversidade sexual. O que é isto? Olha, primeiro nós vivenciamos uma cultura, que é essa cultura ocidental, que ela criou dois modelos muito definidos de sexualidade, o masculino e o feminino. E aí é um conceito que veio dessa cultura ocidental, judaica, e esses modelos são modelos binários. E nós, assim, na história da humanidade, nós compreendemos que não existe uma única sexualidade, nem só duas sexualidades. Existe uma diversidade de sexualidades que não se pode nem se catalogar. Então, houve, né, começou a se haver movimentos sociais nos anos 40, 60, reivindicando um conceito de diversidade sexual, né, que a sexualidade ela não só seria esses dois modelos binários, né, um modelo bem definido da mulher, e aí a mulher ligada muito à casa, ao espaço privado, né, ligada a uma cultura machista, e o conceito do homem, né, nesse conceito do falo, o homem que seria esse personagem público, que teria essa sexualidade mais pública, uma função mais pública. Então, esse conceito de diversidade, ele é um conceito no sentido de compreender que não existe sexualidades definidas, né, que a sexualidade ela é uma construção social, e que existem outros modelos de sexualidades que em vários momentos foram oprimidos. E aí vai surgindo alguns conceitos, né? Vai surgindo a sigla LGBT, né? A própria identidade de lésbicas, de gays, de transexuais, de intersexuais. Então vai surgindo uma diversidade sexual negando esse conceito binário de sexualidade, que oprime esse conceito de diversidade, esse conceito de liberdade sexual que nós trabalhamos hoje, numa perspectiva até de humanizar a própria sociedade. E o que é o MEL e qual é a sua missão? O MEL ele é um movimento social, né? Então, como movimento social, ele busca fazer o controle social, ele busca ser um porta-voz de lutas sociais. Ele vai surgir mais ou menos nos anos 90, né? 92 vai ser sua fundação, mas já existia nos anos 80 alguns grupos de LGBT na Paraíba, alguns militantes que já se reuniam para discutir o combate à homofobia no Estado. E aí eu estou colocando no final dos anos 80, compreendendo o grau de homofobia existente nesse momento, né? Uhum. Que aí você vê você não viu uma travesti andando na rua, né? Você até falam que festas públicas, né? Festa das Neves, se uma travesti fosse, ela era obrigada a se retirar, né? A própria polícia mandava ela sair daquele espaço. Você não via uma travesti ir para um hospital, né? Ser atendido. Contam até que os mais antigos, né? Do MEL, que as travestis elas pagavam para alguém ir até um hospital dizendo a sua doença, né? O que estava sentindo, porque o próprio Sistema Único de Saúde não recebia uma transexual. Um médico não recebia uma transexual. Então era um momento muito complicado, né? O estigma da AIDS era muito grande, você tinha essa epidemia se espalhando, e aí nesse primeiro momento da AIDS, o culpado, né, que a sociedade colocou eram os LGBTs, então os homossexuais eram colocados como cemitérios andantes, túmulos andantes, né? Que eram eles que, na verdade, na imaginário popular, que propagavam a AIDS. Então, ao mesmo tempo, você tinha uma epidemia que estava matando muitos homossexuais. Você tinha um grau de violência contra a população LGBT no final dos anos 80, nos anos 80 no Brasil, muito grande. E aí que obrigou a sociedade civil se organizar, os LGBTs se organizarem para lutarem por política pública. Você tinha também um silenciamento do Estado, né? O Estado brasileiro ele não trabalhava com nenhuma política pública de combate à homofobia ou de promoção à cidadania LGBT. Então o MEL ele vai ser esse primeiro movimento na Paraíba que vai surgir, dentro de outros movimentos que vão surgir nacionalmente, com o objetivo de combater o preconceito homofóbico, mas também de lutar pela cidadania LGBT e por política pública de saúde. Você tinha uma epidemia da AIDS que estava matando principalmente os homossexuais. E aí, nesse momento, a gente hoje utiliza até o termo homossexual. Na época era homossexualismo, que tinha o ismo, que significava doença, né? Então, em 92, 91, você teve até a retirada das organizações nacionais desse ismo. Então, essa transição da construção do MEL, ele passa também
por essa desconstrução da homossexualidade como uma doença, como um desvio comportamental, como algo pejorativo. Então o Mel ele vai surgindo nesse momento. Já se tem cerca de 20 e poucos anos da história do Mel. Eu acho que a gente tem algumas vitórias, né? O Mel continua sendo um movimento social com grande representação na sociedade. A luta contra o combate à homofobia, ela é muito forte nesse momento, mas você passa a ter agora um passo importante. A política de combate à homofobia, a política de promoção da cidadania LGBT, ela não é mais só um discurso do movimento social, ela passa a ser uma política pública, né? Então, hoje você tem um Brasil sem homofobia, você tem uma gerência no Estado, que é uma gerência de promoção da cidadania LGBT, você tem uma coordenadoria municipal de promoção da cidadania LGBT. Então, nós conseguimos, nesses 24 anos, tornar a política pública uma política de combate à homofobia. Lógico, com avanços e retrocessos. Então, o Mel tem essa função, ser um porta-voz das ruas, ser um movimento social e lutar pelo combate à homofobia. E esse movimento, ele tem uma sede, assim, tem, física? Sim, nós funcionamos na Avenida Almirante Barroso, né, 757 é a nossa sede. É uma sede que funciona constantemente, semanalmente, diariamente tem funcionamento. E como é que vocês mantêm a sede? Nós mantemos através de parcerias, né? Nós temos vários LGBTs e simpatizantes e pessoas que apoiam o movimento, que vêm colaborando nesses 20 e poucos anos com a história do movimento e com a importância de ter uma entidade com gabarito, com respaldo do Mel na luta contra a homofobia. Então nós temos o apoio tanto da comunidade LGBT, mas o apoio também de simpatizantes que admiram o nosso trabalho. É difícil você trabalhar na lógica hoje da independência, né? Você trabalhar na lógica do voluntarismo, porque nós temos uma cultura cada vez mais individualista, mas o movimento LGBT ele tem conseguido, nesse momento até de refluxo dos movimentos sociais, se manter forte, né? Conseguindo juntar público, e nós estamos passando por uma boa fase. Também conseguimos assim manter através de projetos. Então, nós temos uma boa captação de recursos, tanto nacional quanto estadual. E os poderes públicos ajudam nisso? Nós temos editais que nós nos inscrevemos, né? Então, são editais públicos de combate à homofobia, de promoção da cultura LGBT. Então, nós temos uma participação também através de elaboração de projeto. Nós tivemos um projeto bastante interessante esse último ano, que foi a homofobia do trabalho. Você não tem esse direito, que foi com o Ministério Público do Trabalho. Nós tivemos também parceria com a Defensoria Pública, então nós temos construído um leque de ações e de parceiros, tanto da iniciativa privada quanto do poder público. Muito bom, né? Importante que agora isso são sinais dos tempos, né? São sinais do tempo e também de um trabalho que já tem aí quase 3 décadas de existência. Então, não é um trabalho que começou hoje, é um trabalho de vários pioneiros que vêm construindo essa história de resistência. Agora, também entendemos que tem também sinais de retrocesso, né? Hoje, infelizmente, nós, ao mesmo tempo que nós lutamos por esses princípios básicos, né? Da liberdade sexual, do combate ao preconceito, nós temos, infelizmente, alguns setores reacionários, né? Alguns setores preconceituosos, que utilizam até espaços públicos para ainda permanecer o discurso do ódio, o discurso do preconceito, o discurso da intolerância. Então, é um trabalho ainda que tem muito pano para manga e que tem uma missão muito forte a ser cumprida, principalmente no Brasil, que infelizmente é um dos países que mais mata a população LGBT, onde a homofobia ainda é uma realidade concreta e que nós temos um estado como o estado da Paraíba, que infelizmente ainda tem um grau de assassinato contra a população LGBT tremendo. Agora nós vamos para um pequeno intervalo e voltaremos já.